Então, voltando aqui, para qualquer valor de x haverá um valor de y associado. É evidente que nem sempre utilizamos x e y para relacionar uma função. Entretanto, quando fazemos em y em função de x, dizemos que a letra x representa a variável independente e a letra y a variável dependente. Ou seja, o x pode ser qualquer valor, mas o y sempre vai depender dele. O diagrama abaixo não representa uma função. Está falando aqui que não representa uma função. Por quê? Vamos ler. Nota-se que menos 1, esse aqui, pertence a A. Não, ele pertence ao A. Menos 1 pertence ao A. Não tem um elemento de B relacionado. Ou seja, ele aqui não está se relacionando com ninguém no nosso B ali. Isso não pode. Logo, como nem todo elemento de x pertencente a A tem correspondência com y pertencente a B, função de A em B não representa a função. Quando nós temos um conjunto aqui que temos um elemento que não se associa a nenhum do conjunto B, ou seja, quando nós temos um x que não dá valor nenhum, isso não pode ser função. O diagrama abaixo não representa uma função. Função de A em B, por que será? Vamos ver. Como 2 pertencente a A está relacionado com dois elementos em B, que é o 3 e o 4, o 2 aqui está relacionado ao 3 e ao 4 ao mesmo tempo, isso não pode. Não é função, pois cada x pertencente a A tem de ter um único elemento de y e y pertencente a B. Exemplo 3. O diagrama abaixo representa uma função. Aqui, então, seria o correto. Temos nossos números no conjunto A, e cada número desse está relacionado ao único elemento de P. Não falta nenhum elemento aqui para se relacionar com o conjunto B, e nenhum desses está relacionado a mais de um elemento aqui. Cada valor de x pertencente a A tem em correspondência um valor de y pertencente a B. Domínio contra domínio e imagem. Voltando ao exemplo anterior, vamos agora observar que numa função, além do conjunto domínio, existem dois outros conjuntos. Então, aqui temos o conjunto domínio, que sempre vai ser o nosso A, que vai ser sempre o x. E aqui temos o contradomínio, que sempre vai ser tudo que está no B. E temos a imagem. Imagem é só os que está relacionado com o x aqui, que seria o conjunto A. A imagem, então, seria 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Porque só eles estão relacionados aqui. Numa função y é igual a f de x, os valores de x pertencem ao domínio da função, campo de existência da função, enquanto os valores assumidos por y formam o conjunto imagem da função. O conjunto imagem é subconjunto do contradomínio da função. Isso significa que nem todo elemento do contradomínio da função precisa ser imagem de algum valor de x. Ou seja, basicamente temos conjunto A, conjunto B, ligamos os pontos de A em B lá, o que tiver relacionado ao A vai ser o nosso conjunto imagem. E ele fala aqui que é subconjunto porque temos o conjunto B, e dentro desse conjunto B temos um pequeno conjunto que tem todos os elementos de B, mas nem todos os elementos desse subconjunto pertencem ao conjunto imagem. Plano cartesiano. No ensino fundamental e no início do ensino médio, você estudou que podemos estabelecer uma relação entre pontos de um plano cartesiano. Entre pontos de um plano cartesiano e pares ordenados, isto é, aqui vai ser nosso eixo das ordenadas e aqui nosso eixo das abscissas. Ou seja, sempre quando for abscissa vai ser o eixo x e o eixo das ordenadas o eixo y. Aqui nós temos o x valendo valor A,
e o y valendo o valor b. Traçando esses dois pontos, nós obtemos o ponto P. No plano cartesiano, a cada par de ordenado A e B, podemos associar um ponto P no plano cartesiano e reciprocamente. A cada ponto P de um plano cartesiano, podemos, em correspondência, associar um par ordenado A e B. Ele está falando que aqui, se nós não tivéssemos esse ponto P, através do A e do B, nós poderíamos traçar ele normalmente. E se nós não tivéssemos esse ponto A e esse ponto B, através desse ponto nós poderíamos traçar aqui uma linha que ia obter o valor A e o valor B em correspondência. Gráfico de uma função. Como numa função y é igual a f de x, associamos valores de duas grandezas. Podemos utilizar essa ideia para visualizarmos o comportamento de uma função. Assim, ficará mais evidente a relação entre as variáveis dependente e independente numa função. A construção do gráfico de uma função é pela obtenção dos pontos a partir da lei de formação da função. Atribui-se valores no domínio da função à variável x. Obtém-se valores para variáveis de dependente y. A cada par ordenado x e y, localiza-se um ponto no plano cartesiano. Ligam-se convenientemente os pontos para obtermos o gráfico. Exemplo 1. Construir no plano cartesiano o gráfico da função que relaciona x e y conforme a sentença x y é igual a f de x, que é igual 2 vezes o x, sendo x e y números reais. Daí vai ser aquela história. Pega o x, dá valores para eles, coloca numa fórmula que vai ser essa daqui, e você resolve a conta e vai obter um valor para y. Ou seja, quando eu entro com menos 3 e coloco aqui na minha equação, resolvendo isso aqui, eu obtenho menos 6. Quando eu uso menos 2, eu obtenho menos 4. Menos 1, eu obtenho menos 2. Quando eu coloco 0, eu obtenho 0. E assim em diante. Aqui vai estar nossos pontos para nós colocar no gráfico, que ficaria assim. Cada x eu tenho um y. Fazendo isso, eu coloco os pontos no gráfico. E a partir desse gráfico, eu traço uma linha. Esse aqui é a nossa função y é igual a 2 vezes o x. Aqui daí é para localizar os pontos e traçar a linha. Observação. Ao esboçar o gráfico de uma função, deve-se observar qual o domínio da função. Se o domínio é o conjunto dos números reais, os pontos devem ser ligados adequadamente para a obtenção do gráfico. Agora vamos resolver umas questões e vamos ver como que resolve isso. O ponto de coordenadas 2 e k pertence ao gráfico da função reais em reais, definida por f de x é igual a x ao cubo menos 1. Então o valor de k é... Vamos ver isso no próximo vídeo.